Olá pessoal, boa noite, como vão? Tudo bem? Hoje fazendo a nossa entrevista, a nossa live aqui às 6 horas, um pouquinho mais cedo, em geral nós fazemos às 9, porque temos um convidado muito especial que está morando em Lisboa. Então, por conta do fuso horário, nós vamos começar hoje a nossa live um pouco mais cedo. Então, hoje nós vamos falar sobre o ano astrológico do Brasil na visão da astrologia mundial. E vamos conversar com o Maurice, o astrólogo e filósofo Maurice Jacoel. Maurice é bacharel em filosofia pela USP, astrólogo formado pela Unesp, pós-graduado em psicologia no IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Psicologia e Pesquisa, e formado em constelações sistêmicas familiares e empresariais pela IAG de Munique. E também é professor de astrologia na Unipaz, em Brasília. E eu, que estou entrevistando aqui, sou Patrícia Tomasquim, escritora, pedagoga, capelã civil, diretora de Educação e Diversidade da Associação Janus Korczak do Brasil e membro do Comitê Religare, presidente do Avodá Brasil e conselheira do Instituto Amai-vos. A nossa live, a nossa entrevista aqui, ela é uma entrevista... Amor na Polis é o nome desse programa que acontece toda quinta-feira às 9 da noite, hoje excepcionalmente acontecendo às 6 da tarde, em função da diferença de horário, de fuso horário entre Brasil e Portugal, porque nosso entrevistado está lá em Lisboa e lá são 4 horas a mais. Então, amor na polis é o amor na cidade, porque é na cidade que todos vivem. E o amor aqui é entendido como luz e alegria. Segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos. Então, assim que o nosso convidado chegar, nós vamos bater um papo com ele sobre astrologia mundial. Eu andei fazendo umas pesquisas e a astrologia mundial é uma astrologia diferente da astrologia individual, essa astrologia que a gente conhece mais. Então, o Maurice Jacoel, ele vai nos explicar o que é essa astrologia mundial, qual é a diferença, vamos falar de calendários. Eu acho, ele até me explicou que é uma astrologia mais política, então nós vamos falar dos países, vamos falar do Brasil, vamos falar de Portugal, enfim. E aí vamos seguir. Estou esperando aqui, aguardando o nosso convidado entrar. E enquanto isso, vou falar para vocês da Contém Amor, Amai-vos. O Instituto Amai-vos é uma ONG que completou 20 anos esse ano, portanto está no seu 21º ano, nesse terceiro ciclo de 7, né? Completou. E a Contém Amor é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais, sociais e espirituais ligados à questão do amor e dos direitos humanos, né? E o propósito da Contém Amor é melhorar a humanidade através do acolhimento humano e espiritual. Então, se você se interessou pela Contém Amor, dá uma entrada lá em www.conteamor.com.br. Essa nossa live, ela fica gravada aqui também no Instagram da Contém Amor, vocês podem ver, conteamor.amaivos, fica gravada e você pode assistir novamente depois, você pode enviar para as pessoas que você acha que se interessam pela temática da entrevista do dia. Hoje a nossa temática é astrologia mundial. Vamos ver aqui, cadê o nosso convidado? Vou dar uma procurada por ele aqui, falando aqui, ó, no celular, para ver se encontro aqui o Maurice. A gente estava falando antes, ele já estava aí, mas eu não sei. Não estou vendo aqui, estou vendo Reisengart. Oi, tudo bom? E também a Marília. Oi, Marília querida, tudo bom? Como vai? Aqui, Iria, também está entrando.
Vamos ver aqui. Oi, hoje entrevisto Maurice Jacoel. Estou perguntando a ele, cadê ele? Enquanto o Maurice entra, eu vou ler um pouquinho para vocês o currículo, esse currículo maravilhoso do nosso... Tudo bom, Marília? Que maravilha ter você aqui. Olha aqui, o Maurice, ele, além daquelas coisas que eu li para vocês, que ele é bacharel em filosofia da USP, astrólogo, formado pela Unesp, pós-graduado em psicologia do Instituto Jungiano, de ensino e pesquisa, formado em constelações familiares, que é um tema muito bacana também para a gente conversar, em sistemas familiares e empresariais. Ele também começou a trabalhar exclusivamente, ele era... os conhecimentos dele de astrologia, ele desenvolve desde 1980 e ele é maravilhoso. Depois eu conto para vocês, ao longo da entrevista, o mapa astral que ele... o mapa que ele fez para mim. Oi! Falamos do Marajó, que maravilha o Marajó com a gente aqui. Olha, chegou o Maurice, vamos trazer aqui. Como vai o Marajó, tudo bem? Muito legal, vamos ver. Então, o Maurice trabalha com astrologia desde 1980. Olha aqui. Ele está entrando aí. Oi, querido! Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Já te apresentei aqui para o pessoal. A gente tem gente lá do Marajó, que está falando aqui, ó, a Iria Chocron está falando lá do Marajó. A gente tem gente lá dos Estados Unidos, a Marília está lá nos Estados Unidos, está vendo a gente também. E eu estava falando para quem que a nossa live, a nossa entrevista vai ficar aqui gravada, e quem quiser vai poder depois, pode mandar o link para aquelas pessoas que achar que isso é interessante. Seja muito bem-vindo, Maurice, eu já te apresentei aqui. Obrigado, Paty. Obrigado pela oportunidade também de estarmos juntos nesse espaço, nesse momento. É verdade. Muito legal. Nós somos amigos, não precisa nem contar para vocês isso. E Maurice é uma pessoa muito querida, um homem gentilíssimo. Então eu ia a Brasília com frequência, e aí ele sempre me buscava, e a gente fazia programas culturais muito interessantes, obviamente encontrávamos amigos também. Maurice, você que é um cidadão do mundo e é um astrólogo maravilhoso, fala pra gente um pouco qual é a diferença. Primeiro, muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aí acordadão em Lisboa, dando essa entrevista pra gente aqui. A gente modificou o horário do programa para poder atender você, também para te ter. Me diz uma coisa, qual é a diferença, Maurice, da astrologia, dessa astrologia que a gente conhece, que é mais individual, né, voltada, que você, aliás, faz muito bem, para a astrologia, para essa que a gente está conversando hoje, que é a astrologia mundial? O que é a astrologia mundial? Bom, olha, eu te agradeço mais uma vez. A gente tem uma amizade muito bacana de muitos anos. E é um prazer estar com você. Eu estou aqui em Lisboa, que são 22 horas já. Pois é. E nós temos uma diferença de 4 horas com o Brasil, por causa da hora de verão. Então, e aí vamos falar disso, né? Então, o meu trabalho sempre foi muitos anos. Eu fiz filosofia, depois estudei Jung, fui para psicologia junguiana, e tudo isso que você falou aí, constelação familiar. Então, aí a diferença é a seguinte: quando você está fazendo um mapa para um país, para uma situação mundial, você segue alguns critérios um pouco diferentes. As casas astrológicas, os planetas, eles têm outros significados. Por exemplo, uma coisa simples, o Sol, quando a gente fala do Sol, do teu mapa, ou de um mapa de uma pessoa, é a essência do ser dela. É aquilo que ela tem de mais essencial dentro dela, na persona dela, né? Mas quando a gente fala de um país, o Sol é o presidente.
é o rei ou é o presidente, a figura central daquela nação, daquele país. E o ascendente, quando a gente fala de uma pessoa, a gente está falando que o ascendente é a personalidade que ela vai mostrar para o mundo. E no caso de um país, o ascendente, ele é a representação desse país para o mundo, é como ele se apresenta, né? Como o que, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, a nível assim da tipologia do país, né? O que se vende, o que se conhece, o que se propaga que o Brasil é o país do futuro, né? O país que congrega muitas nacionalidades, muitas etnias que vieram para cá, imigrantes, etc. Então, o ascendente do Brasil é Aquário. Exatamente é isso. Quer dizer, o Aquário é aquele que une várias ideias de pensamento, várias correntes, várias nacionalidades, várias origens. E é uma visão de futuro, porque o Aquário está sempre focado no que vai acontecer no futuro. Eu vou te agradecer muito, que eu tomei um susto. Quando você começou a falar, eu pensei assim: ah, então o Sol é o Bolsonaro, né? Porque é aquele que está representando o Brasil. E o ascendente é a nossa chancelaria, né? Nossas relações exteriores. Quase desmaiei aqui. Estava chocada, falei, não é possível isso. Mas não, você está dizendo que fiquei um pouco mais calma agora. Quer dizer, o ascendente do Brasil é Aquários. Há chances, temos esperança, não é? Muito bem. Me Exato. diz uma coisa. Eu tomei um sustão aqui. Então, Eu falei, isso, meu Deus, isso está é muito para preocupado. você, para, desculpe aqui, é para ficar um pouco mais claro como é essa questão. Eu estava mexendo aqui na rede. Como é essa questão da diferença. Então, no mapa de um país, a Lua é o povo, né? Então, você tem o Sol, que Ah, é que o lindo. presidente, o país que comanda, e a Lua está associada ao povo daquele lugar, daquele país, né? Então, essas são diferenças que são importantes de serem observadas, Então vamos lá. O né? Então, Sol assim, é o governante ou o Sol é o governo? O Sol é o não, é o governante. governante. O Governante. ascendente é o que você falou, A personalidade, expressão, a expressão é a do país. expressão do país. No nosso caso, é Aquários. Né? Aquário. Uma coisa de futuro. Você trouxe aí o Stefan Zweig até, né? O Brasil, o país do futuro. E o povo é a Lua. Agora, a Cristine Aguiar está aqui já fazendo uma pergunta para vocês, assim, mas não é peixe? O povo? Não, não. Não. Cristine, não é peixe. Explica para ela. Existe esse debate entre os astrólogos se o ascendente do Brasil é aquário ou peixes. Mas como é que você ajusta isso? O que é o ascendente de um país? É quando esse lugar, essa nação, ela se constitui. Então, o Brasil ele vai se constituir como uma nação no dia 7 de setembro, no dia da independência, quando o Dom Pedro assume a posição, assume a independência, né? Ele adere à independência que já estava em curso com o Zé Bonifácio, com a Imperatriz e tal. Ele adere à independência, ele proclama a independência. Então, no dia 7 de setembro, ele estava voltando da casa da Marquesa de Santos, e no final da tarde, ele estava mais ou menos no Ipiranga, e a comitiva que o Zé Bonifácio, a princesa Leopoldina mandaram para ele com a situação do país, o que estava acontecendo, com a decisão de que era inevitável, tinha que se proclamar a independência, ele adere naquele momento. E esse grito, inclusive, que ele diz, independência ou morte, é o nome da loja maçônica
que estava promovendo, inclusive, todo o background da proposta da independência do Brasil, e que o José Bonifácio fazia parte, né? Então, esse momento, para os astrólogos, que é o final da tarde, ele vai ser pesquisado em função do que aconteceu depois, proclamação da República, ditadura militar, morte do Getúlio, uma série de acontecimentos históricos que você vai começar a ver se esses acontecimentos coincidem com aquele horário que se propõe. O horário que se propõe é das 16h15 até 16h40, mais ou menos, né? É um Mas nascimento assim, o mais usado deixa eu até pegar ele aqui, porque são vários cálculos que são feitos, deixa eu pegar o que é mais... Quer dizer, na verdade, você está contando o nascimento histórico assim, da nação, né? Essa data, isso, digamos, porque a astrologia vai trabalhar, seja ela essa astrologia individual ou a astrologia mundial, ou a astrologia como a gente conhece, ela vai trabalhar com um calendário, né? Mais à frente um pouco, vamos falar um pouco das diferenças de calendários, porque nós dois, tanto eu quanto você, somos judeus, né? Então nós temos um calendário judaico que ele é lunisolar e o mundo vive aí, né, universalizado no calendário gregoriano. Então depois você explica para a gente, fala também para a gente um pouco essa diferença, não é, de calendários do gregoriano para outros calendários, o calendário lunar, lunisolar e o calendário da astrologia, né? Então, em termos de vamos falar disso. Do nascimento do Brasil, nação, a astrologia mundial está considerando a data da independência do Brasil, ou seja, desse nascimento, que seria o dia 7 de setembro, e o horário desse nascimento, que é o horário do fato. Quase 16h30. Pois é, um horário vespertino praticamente, né? Nós estamos no final da tarde, já entrando no fim da noite. Então, é desse Brasil que nós estamos falando, desse marco histórico do início dessa nação que nós estamos falando. E me diz isso, aí o que acontece, Patrícia? Isso. Então, o ascendente, a gente vai pegar todas essas datas históricas e vai ajustar o mapa do Brasil, para ver se por exemplo, 16h15, 16h20, e mais ou menos a gente chega nesse horário que dá o ascendente aquário. E quando você proclama a República, quando você faz a bandeira do Brasil com a palavra ordem e progresso, já essa em 15 palavra de novembro, ordem e progresso, né, de 59, essa palavra ordem e progresso tem tudo a ver com o signo de aquário, que o aquário é um plano das ideias, do pensamento, do planejamento, da organização. Isso tudo tem muito mais a ver com ordem e progresso com aquário, fora todas as outras situações que a gente já estudou, já analisou, mas dando apenas uma imagem, né, de ser o país do futuro, de ser o país que congrega as pessoas. O Sol, nesse dia, estava no signo de Virgem. Então, vamos dizer, a essência do país é virginiana. É trabalho, produção, agricultura. E a Lua é Gêmeos, que explica muito essa alegria, essa brincadeira do povo, né? O povo alegre, brincalhão, às vezes um pouco ingênuo, né? Que é a Lua no signo de Gêmeos. Então, só para resumir, a Lua em Gêmeos vai representar como é que o povo se expressa, como é que é o povo desse país. O Sol é o regente, é o presidente, né? Então, sempre que você vai olhar como é que está o presidente, naquele ano, como é que está o presidente, você vai olhar o que está acontecendo com o Sol do país, né? E o ascendente é o aquário. Quando nós conversamos, numa das nossas conversas em Brasília,
você e um outro grupo seleto de astrólogos estavam fazendo, ainda antes da eleição, eu acho que foi 2017, se não me engano, ainda antes das eleições, vocês estavam fazendo um mapa astrológico para analisar os candidatos e o que aconteceria. E eu lembro muito bem de você dizendo que, que o Bolsonaro seria eleito e falando de uma característica muito forte do astrológica, que era um recorte de muita violência, né, com histórico, e aí vocês estavam sondando a época, inclusive uma infância muito complexa, né, no sentido de talvez até ter sofrido determinadas violências, enfim, que justificasse, mas que no mapa astral, né, então candidato a governante, havia toda essa violência, essa carga pesada, e havia também, você dizia, e obviamente que não era o caso de você estar torcendo por, mas você dizia, Pati, a chance é muito grande, né? E isso se concretizou, então eu estou aqui como testemunha desses estudos que você fez. Do ponto de vista da astrologia, né, do ano de 2021, quer dizer, de 2017 para cá, muita coisa aconteceu e efetivamente esse regente, né, esse candidato é o atual governante do Brasil. Como é que está o mapa dele? Quer dizer, isso melhorou? Existe algum atenuante ou não? Porque do ponto de vista das forças do Brasil, você está dizendo que a nossa república ela é aquariana, né? A nossa república... A república veio depois, mas o país, né, a nação é aquariana. A nação é aquariana, mas a república também nasce com essa... Não, ela nasce depois, né? Ela vem depois, né? Com a proclamação da república, já é outra história. A república é muito mas importante. O que interessa, o que é importante para nós... Deixa eu te fazer a relação que eu estava fazendo. Deixa eu te fazer a relação que eu estava fazendo agora, porque eu acho importante isso, né? Porque você tem a república, você tem a nação, que nasce antes, né? E você tem a república, né, que nasce posterior, e você tem a democracia. É um sistema, a república é um sistema político, né? Quer dizer, é uma reorganização. Exatamente. Então, eu quero colocar o sistema. O regime é democrático, o sistema é republicano, né? E nós temos aqui um governante que, de alguma forma, né, pela sua movimentação, ele abala as bases republicanas, né, que é toda a base do pacto federativo, do pacto entre estados, municípios e federação e união, e também abala as bases democráticas, né? Então eu queria que você fizesse, se possível, essa sua análise, fazendo também, nessa astrologia mundial, fazendo também esses raciocínios no que esse governante pode avançar ou não. Como é que tá esse mapa em relação ao governante? Está passada a bola para você. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, ele tem um aspecto muito forte que vem realmente da história dele, que incita a violência. Ele tem um Marte em oposição a Saturno, quadrado Plutão, esse Plutão quadrado com Marte, com Saturno, oposição Lua Verde. Ele tem um grande quadrado no mapa dele que estimula muito, que tem uma característica muito forte da violência, da raiva, de uma violência aprisionada dentro dele, que ele acaba trazendo socialmente. Quando você olha o mapa da posse do presidente, é sempre importante você olhar o mapa da posse, porque o mapa da posse vai te dar um perfil de como vai ser os 4 anos de governo, né? O que vai acontecer ao longo desse período. E o mapa da posse dele é um mapa muito difícil, muito pesado,
muito complicado. E dá para perceber que a grande oposição vem do estrangeiro, vem do exterior, vem das relações internacionais e da justiça. Daí que toda a dificuldade dele governar, ou, na realidade, se impor como ele quer se impor, né, de uma forma mais autoritária, o limite dele é a justiça. E é onde ele se debate mais com o STF e com as questões internacionais, como já aconteceu com a China, como está E acontecendo com agora a a gente ONU. está agora com a questão do clima, né? Da sustentabilidade, tudo Exatamente. isso está colocado agora, né? Exato. Então, a nível de governo, o que nós percebemos é que o limite do Bolsonaro está aí. Ele não consegue ultrapassar isso. Quer dizer, por mais que ele tente se opor e conflitar com o STF, com a Justiça Suprema, ele não vai conseguir bons resultados. Ele vai realmente ser restringido. E esse período é o período mais difícil do governo dele, esse de 2021. Então, agora está entrando numa fase muito crítica, não só das oposições internacionais, que podem levar a um boicote econômico, como também do STF insistindo em que as coisas sejam colocadas a limpo em termos do que ele vem fazendo, né, com a questão da saúde, etc. Agora, o país como um todo está atravessando, ele é um instrumento também de um ciclo maior que o Brasil está vivendo, de uma grande transformação estrutural. Então, tudo isso que está acontecendo está a serviço de um. Quando você olha o mapa do Brasil, e o mapa astrológico, e você olha os movimentos dos planetas, nós temos Saturno e Júpiter em Aquário, provocando uma ruptura, uma cisão com toda uma série de questões nacionais, questões ligadas à terra, aos conservadores, aos militares. Os militares têm um papel importante na história do país. Isso é necessário trazer a consciência da oposição, enfim, de uma forma, eu estou falando astrologicamente, Claro. mas é interessante também olhar politicamente e sociologicamente, em termos, pela sociologia, pela política, pela história do país. Porque aquela representação que pode ser folclórica, do Dom Pedro puxar a espada e gritar independência ou morte, etc., no momento em que nós consideramos a independência do Brasil, há um planeta, Marte, que representa realmente o militar, representa a força militar, representa a espada, representa a guerra. Esse planeta está na posição mais alta naquela hora que ele promulga a independência. Então, é um planeta que está mais elevado no signo de Escorpião. Então, esse planeta ele chama a atenção. Quando você olha o desenho, você fala, olha, esse planeta está acima, ele ganha uma relevância. Então, a gente, observando a história do país, também a gente observa como os militares sempre tiveram um papel importante, seja de uma forma correta, positiva para o progresso do país, seja com a ditadura militar atrasando o país, atrasando a democracia, né? Mas a gente sempre tem uma presença dos militares que precisa ser considerada. E, no mapa astrológico atual, eles estão sendo pressionados. Então, essa situação não está boa. Para os próprios militares, essa situação de governo não está favorável. Eles estão ali no meio, estão no governo, estão no executivo, mas eles não. Astrologicamente, você percebe que há uma tensão, há um barril de pólvora. Porque esses planetas que eu estou falando, Saturno e Júpiter, estão contracenando com essas forças do mapa do Brasil, seja a parte militar, seja a parte conservadora do país, né?
Então está Quando havendo um jogo de forças, uma tensão, e a gente não sabe, mas isso é típico do país. Quando Dom Pedro ele proclama a independência, ele, ele negocia com a Inglaterra para que a Inglaterra, que é aliada de Portugal, não invada o Brasil, não impeça a independência. Então, ele compra a independência, ele faz um acordo secreto com a Inglaterra, ele paga a dívida externa de Portugal para que a Inglaterra fique quieta. E aí a entrada dos ingleses no Brasil, quando eles vão fazer as ferrovias, eles chegam aqui no Brasil. Então, isso é um acordo secreto, vamos dizer assim, por baixo do pano, que marca muito das histórias do país. Então, os governantes, o governo, o executivo, sempre tem conversa de bastidores, tem sempre articulações de bastidores que muitas vezes não são conhecidas e Mas precisam isso de não é muitos típico anos do para serem poder? reveladas. Isso Oi? não é típico do poder, Maurice? Isso é típico do poder. No Né? poder, mas no Brasil está bem sinalizado. Dando Astrologicamente negócio está ali, está exponenciado, bem. exponencializado. E aí, o Agora, que eu quero dizer? você tem o planeta. Nesse momento, Ah, só fechar o raciocínio, tá. o Saturno ele está num lugar do mapa do Brasil que ele fala, que ele sinaliza que está havendo movimentação de bastidores, está havendo acordos secretos, está acontecendo alguma coisa que a gente não está sabendo ainda e que daqui a pouco os resultados vão vir à tona. Agora, essas coisas que estão acontecendo, do ponto de vista astrológico, não dá para saber se são boas ou ruins. Olha, nós temos ainda um longo período de transição. Eu acho que a nível do governo Bolsonaro, ele está em risco de não ter continuidade. Mas isso não quer dizer que o Brasil se recupere rapidamente, né? Tem todo um processo ainda de reestruturação do país que vai até 2024. Até 2024, quer dizer, pega ainda um outro governo, não é 2 anos do próximo, digamos, e esse não foi interrompido. E, na verdade, o próximo governo começa em 2023, né? A posse é janeiro de 2023. A eleição é 2022, a posse é 2023. Aí você vê mais um ano, aí em 2024 você começa a ver o país entrando num outro patamar. Eu ia te fazer uma pergunta retórica, talvez, mas na nossa tradição, na tradição judaica, depois eu vou ler, tem uma pergunta aqui que alguém fez, que eu vou ler depois para você. Mas na tradição judaica, quando a gente fala de milhamá, de guerra, e aí porque você estava falando de Marte, e desse Marte que sobressai, né, e da espada, então estamos falando de guerra. Mas nós podemos também, dependendo, por exemplo, se for em outras religiões, a gente pode falar da justiça também. Né? Por exemplo, Xangô tem um machado nas religiões de matriz africanas, e essa é a representação da justiça, né? É o machado de Xangô e a pedreira. Né? Mas no judaísmo, quando a gente fala de milhamá, na palavra milhamá, você tem também uma guerra pelo lechem, pelo sustento. Então, a milhamá, ela sempre tem a ver com sustento, com pão, né? Com lechem, com pão, como tem a ver com laham, com quente. Né? E se a gente pensar no Brasil atual, a gente tem verdadeiramente uma guerra nesses dois aspectos, né? Uma guerra por uma estabilidade política, uma tranquilidade, não é? E a gente tem aí todas essas questões voltadas, né, para a guerra mesmo, para armas, para a questão armamentista, a questão do ponto de vista social, a gente tem, principalmente no Rio e no Sudeste, né, mas enfim, em outros, no Brasil todo, a questão das milícias, a questão do narcotráfico. Então você tem uma situação beligerante que está também na sociedade, mas você tem também essa guerra pelo sustento, pelo pão, num momento muito quente,
né? Digamos, um momento de muito Marte, né? Do ponto de vista do povo, desse povo que você diz que a Lua, né, que está em Gêmeos, não Virgem, Gêmeos. Gêmeos, né? Gêmeos. Gêmeos, pois É, é. gêmeos. Como é que tá, eu não sei se dá para responder isso, mas como é que está o povo, né, com esse, em relação a esse Marte, né? Então essa é a minha pergunta para você agora. E aí eu já vou te mandar a pergunta da Iria Chocron, que ela tá, eu acho que é ela. Diz o seguinte: o signo do presidente influencia na sua forma de governar? Então, eu queria que você respondesse primeiro essa questão do sustento, que é muito importante, porque o povo brasileiro está lutando com a vida, inclusive, né? Está lutando com a pandemia, lutando mesmo, né? Porque a gente está vendo que a incapacidade de uma gestão protetiva, né? Eu não sei Sim. quem é que representa qual planeta representaria esse cuidado, mas eu acho que ele está faltando aí no Brasil. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desesperançosas, a gente luta para receber a vacina, tem, não tem, você olha, enfim, e as pessoas estão efetivamente vindo a óbito e sem poder, inclusive, viver o seu luto. Então, eu queria, nesse momento, um pouco pausar a nossa entrevista e oferecer aqui, né, a minha solidariedade aos familiares e amigos, né, de pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, que perderam pessoas próximas, queridas. Então, a minha solidariedade, eu tenho certeza que você também, a minha solidariedade aí ao povo brasileiro, né? Mas aí, como é que está o povo nessa questão toda aí, na astrologia mundial em relação ao povo brasileiro, em relação ao Brasil? Então, realmente a gente tem que ter esse pensamento de fraternidade, de solidariedade ao que está acontecendo no país, porque é muito doloroso, né, ver os amigos, ver amigos, de parentes, sem saída, né? Muito sem saída por causa do Covid, da saúde, perdendo as pessoas e também pela fome, que a fome está aumentando muito, né? Que Muito. está numa situação extremamente crítica, né? Bom, mas aí o que acontece? Quando a gente vai olhar o ano astrológico do país, a gente olha a entrada do Sol no signo de Áries, né? Então, quando o Sol entra no signo de Áries, que foi dia 20 de março, Olha eu aqui. vai ser no dia 20 de março, o Sol entra no signo de Áries e aí ele marca o que vai acontecer para aquela cidade, para aquele país, né? Cada país vai ter um jogo diferente. E no caso do Brasil, fica claro uma beligerância muito grande. Então, inclusive essa questão com o povo, nesse ano em que o Sol entra no signo de Áries, que começa o ano zodiacal, a Lua está em Gêmeos, Lua e Marte em Gêmeos, e que é o signo da Lua do Brasil, né? Onde está a Lua do Brasil. Então, o que dá para perceber é que vai haver, sim, movimentos de conflito, de luta. Me parece que não vai dar para segurar o pessoal dentro de casa só em função do Covid. As pessoas vão começar a sair para a rua para se manifestar, mesmo com o risco da saúde, porque não tem outra alternativa. Pode haver também um período de violência mesmo, né? De violência, saques, roubos, por desespero, né? Porque não está havendo outra saída. Então, o, o, o ano astrológico do Brasil é um ano de tensão, de conflito e de muitas dificuldades no campo econômico. Então, a inflação vai aumentar de novo, já está, né, acontecendo, mas há uma perspectiva de dificuldades mesmo financeiras, não só individuais, mas a nível do país. É possível que o Brasil sofra um boicote internacional, que seria uma maneira
de forçar a saída do, do Bolsonaro e tentar uma guinada um pouquinho mais sensata, né, para o Brasil atravessar essa fase até as eleições. Mas é uma fase difícil mesmo. Então, assim, não dá para pintar de cor-de-rosa. Ainda nós vamos atravessar momentos bem difíceis e acredito que vai haver, porque a Lua está muito mobilizada no dia da entrada do Sol em Ares, e essa Lua representa a população. Então, eu acredito que a população não vai ficar tão quieta como parece. Isso deve começar a acontecer agora, a partir de junho. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para a gente saber, na astrologia, né, nessa astrologia que você faz, dá para a gente saber sobre a questão da ética? Ou eu pergunto isso para o filósofo Maurício Jacoel? Né? Como é que vai... É mais fácil. Como é que vai a ética, né, na política brasileira? Porque a gente sabe, né, você fala dessa característica do próprio nascimento da nação brasileira, que é uma característica que você tem a espada, que você tem uma coisa mais aguerrida, que você tem, né, e tem toda uma negociação por baixo dos panos, né? Então você fala assim, e aí, então você tem o dia do Fico, você tem o Independência ou Morte, que está lá, né, com Marte, mas você tem também, né, eu vou dizer, né, tem uma dona Leopoldina que fez a articulação toda da independência, quem fez foi ela, né? Inclusive quem assinou foi ela, né? E você tem, que ela que estava com a caneta, né? E você tem também toda uma negociação com os ingleses, né? Do ponto de vista das relações exteriores, e nós fomos um dos últimos a nos tornar independentes, não era novidade no mundo, né? E a gente tem uma negociação por baixo dos panos. Essa negociação pode ser uma negociação que impulsione algo bom, no caso, o nascimento de uma nação, ou podem ser negociações do ponto de vista negativo. A gente acabou de ver que hoje, eu acho, se não me engano, que o irmão do Witzel, que era governador do Rio, foi preso em São Paulo numa operação contra o PCC lá, era um paramilitar, né? Eu acho que ele era policial, enfim. Então a gente vê toda hora isso no Brasil, essa dualidade, né, da ética, né? Você tem a ética e o momento, quer dizer, uma coisa é a negociação que se faz fora do holofote, mas uma negociação dentro dos princípios éticos. E a outra coisa são as negociatas, vamos falar assim, porque o português é rico, ele tem palavras para a gente, né? Então, como é que fica isso, essa questão ética, com esse mapa que já dá uma configuração que diz por debaixo dos panos, né? Como é que é isso? Então, o que está acontecendo, que a gente está se surpreendendo, é porque esses planetas em movimento, na casa 12, o Plutão está chegando na casa 12, Saturno, Júpiter, e outros movimentos, o retorno de Quirón, que acontece a cada 50 anos, é como se esses movimentos astrológicos estivessem desvelando essas negociatas, essa parte corrupta, essa parte escondida da política. Então, isso está vindo à tona. O que está doendo é perceber que existia e que a gente não estava vendo. Né? Quer dizer, a Lava Jato, a pseudo-Lava Jato, e tudo isso que a gente está testemunhando. Então, a gente não estava se dando conta, ou não queria ver. Só que o momento de reestruturação do país está exigindo que isso venha à tona, que saia do armário. Toda essa bandidagem, essa corrupção, saia do armário para que realmente a gente possa reconstruir o país de uma outra maneira, né?
E, e é duro, né? É duro quando você percebe que tava aí, estava o seu vizinho, estava no, no cara da esquina, estava todo mundo ali fazendo as suas negociatas e de repente e não é só isso, né? Quer dizer, é toda uma depuração também ideológica, porque a gente sempre vê o país do futuro, o país que congrega várias etnias, vários imigrantes, etc. Mas havia por baixo do pano, que não era claro, ou não era explicitado, ou era negado, todo o racismo, a homofobia, a misoginia, quer dizer, tudo isso que nós estamos vendo assim de uma forma absurdamente clara hoje. E isso tudo tem que ser transformado. Eu acho que esse é o grande esforço. O Brasil está passando por um grande esforço civilizatório, de depuração mesmo. E o vírus é como se fosse algo a mais, que não só atinge o Brasil como o mundo todo, mas a fragilidade ética do Brasil, a fragilidade dessas instituições e dessa cultura negativa, essa cultura destrutiva que veio à tona, quer dizer, o vírus se alimentou disso também, né? Então nós estamos com essa situação muito dramática, né? O Brasil está numa situação dramática, está na UTI, o Brasil inteiro está na UTI, né? Você usou uma E a gente expressão precisa muito que boa, né? essas forças que estão trazendo à tona tudo isso, que isso tudo vá para um caminho de reconstrução, né? Você usou uma expressão muito boa. Gostei muito dessa expressão que você falou, dessa fragilidade ética do Brasil. E eu diria que o Brasil também tem a fragilidade ética dele, ele também tem uma fragilidade étnica, né? Eu, na semana passada, entrevistei uma liderança indígena, né? A Nádia Acauã Tupinambá. E ela fala, né, justamente quando nós estamos falando de astrologia, né, e do nascimento do Brasil, ela fala, e hoje é dia 22 de abril, né, então a gente não poderia deixar de falar disso. Ela diz que não existe, que o dia 19 de abril foi o dia do índio, mas ela falou que eles negam isso porque o Brasil começa, segundo a compreensão dela, com o massacre dos tupinambás, né, que é um massacre assim que ela fala que os livros de história não contam, né? Mas uma coisa de uma sanguinolência, de uma violência enorme. E aí ela diz que eles estão, na verdade, eles não aceitam esse dia e comemoram, então, o abril vermelho, desse sangue indígena derramado. E a gente sabe que no Brasil muitos sangues foram derramados, né? A gente sabe que o sangue negro foi derramado, o sangue e é derramado, o sangue indígena foi derramado e é derramado. Nós sabemos que o sangue judaico foi derramado, né? E o sangue cigano foi derramado, enfim, o sangue dos malês, né, que eram islâmicos, foi derramado. Então, muitos sangues foram derramados, mas é sangue dessa gente brasileira, né, que constitui o Brasil. Esse sangue nosso é um sangue dessa gente brasileira, mas que é diferente de você ir para alguma coisa, quer dizer assim, não, o Brasil é esse Brasil aqui, o brasileiro é isso. Quer dizer, o Brasil é esse país que também é muito violento com a sua população, né? E você então está me dizendo que, do ponto de vista astrológico, é bom também que a gente jogue, que a gente tenha um momento de jogar luz sobre essas coisas que estavam embaixo do pano, né? Jogar luz sobre essa fragilidade ética que o Brasil tem, né? Jogar luz sobre essa violência que o Brasil tem em relação às crianças, né? Que é uma herança que se recebeu aí desse período de escravização do Brasil, em que você dispunha dos corpos, né? Essa dificuldade que o brasileiro tem com a própria democracia de aceitar na Constituição a criança como um sujeito de direitos, né? E não só um objeto
dos adultos, Exato. que todo mundo fica tentando, não, agora vamos reduzir a maioridade penal, porque não sei o quê, porque querem prender mais. Né? E pesquisando, eu vi que em alguma das suas lives você falou também dessa violência nos presídios, quer dizer, a tortura ela está presente, né, na sociedade brasileira de diversas formas. Então, a gente está aí, o mapa astrológico do Brasil está dizendo, olha, está jogando luz sobre isso e existe uma oportunidade da gente rever esses Mudar. conceitos, né, de sair dessa fragilidade ética e talvez ter um fortalecimento ético. Só que muito doloroso, né? Muito Muito doloroso. doloroso, sem dúvida. Então, eu Muito acho sangue que... derramado. O que eu gostaria de pegar esse gancho que você trouxe, porque quando você tem essa viagem do Cabral para chegar ao Brasil, o Brasil já, a terra, a América Latina, a terra brasileira, já é conhecida pelos europeus, pelos chineses. Os chineses chegaram em 1400, se não me engano, no Espírito Santo. Aliás, em Florianópolis, onde depois se constituiu Florianópolis. Os chineses chegaram antes. Mas o imperador da China, ele não quis saber dessa história, porque ele viu nisso uma possibilidade de fragmentar o império. O pessoal ficar entusiasmado, querer sair para essa terra nova aí. Ele ficou muito bravo com os navegadores, ele mandou destruir os mapas, não se fala mais nessa terra. Foi um negócio, tem uns estudos bem interessantes a esse respeito. Eles E vão ele querer mandou resgatar destruir os agora, hein? mapas. Só que o que aconteceu com os mapas? Eles foram parar no mercado negro, e foram parar na Itália, foram parar na Europa. E aí, logo em seguida, você tem o Colombo e o Pedro Álvares Cabral vindo para cá. Então, os mapas de navegação, os mapas que falavam de uma terra que estaria em outra distância no Atlântico, já existiam. E quem financia essas navegações são os Médicis, lá da Itália. Isso. Né? Tinha muito dinheiro, tinha muito poder. Mas o que tem ali? Tem um jogo político. Quando você vê as caravelas, elas têm a cruz do Graal, né? A cruz dos Templários, né? Que é aquela cruz certinha. Né? Eles que vieram para cá. E eles vieram com a ideia de criar um lugar, ou de se refugiar num lugar em relação à Igreja Romana, porque eles estariam sendo ameaçados e perseguidos pela Igreja Romana, que via uma ameaça ao poder que ela tinha sobre os reis, sobre a Europa. Então, você tem esse movimento de chegar aqui para criar uma outra base católica, cristã, mas que não fosse o poder da Igreja Romana. Tanto é que, quando eles chegam aqui, eles chamam a terra de Vera Cruz, a cruz verdadeira. Olha, se você fala que aqui é a cruz verdadeira, a cruz falsa está onde? Está em Roma, né? Uhum. E aí Roma pressionou os governos, né, os reis, para que não usassem esse nome, porque é um nome assintoso, terra de Vera Cruz, né? Aí eles Foi aí que a tentaram gente ainda virou Santa pau-brasil. Cruz, aí tentaram Santa Cruz, não conseguia e ficou pau-brasil, né? Mas ficou o Brasil. Mas, na verdade, há uma expectativa aquariana de uma outra terra, de um outro mundo, que vem com essas navegações. Por exemplo, quem calculou, porque você não tinha bússola, você tinha que navegar pelas estrelas. Então, quem faz os cálculos de navegação é o Abulafia, que é um rabino, que é um Pois é, cabalista menino. judeu. E tinha você tinha judeu, você tinha cabalistas dentro do navio, você tinha indianos, né? Você tinha um pessoal de elite que veio na primeira viagem do E o que o Cabral, né? Abulafia faz? Oi? O que o Abulafia faz?
ele calcula, ele faz os cálculos de navegação pelas estrelas para poder chegar aqui. Ele ajuda o Cabral a fazer todo o cálculo de navegação, se localizando pelas estrelas. E ele é conselheiro do rei Dom João, né? A gente Dom sabe Manuel. que o Dom Dom Pedro, ele Manuel. mesmo estudou hebraico, falava hebraico, né? E tinha Eu, estudado. eu inclusive conversei com... Eu fui lá em Belmonte, com o Jaime Fux, Ah, maravilhoso. e, e o castelo da família Cabral está lá, em Belmonte. E um dos descendentes de Cabral, reconhece que Cabral é cristão novo, que a mãe dele, eu acho que é cristã nova. É. Então, a presença judaica em Portugal, na Vila Sudetec, é enorme. E eles estavam aqui na chegada na Terra. Mas eu acho que nós temos aí todo um processo ideológico de superação. Havia essa luta com a Igreja Romana. A Igreja Romana ela tem todo o espírito do Império Romano que adentrou, né? Que mudou muitas coisas do que é o cristianismo primitivo, né? De raiz. E aí você tem toda uma coisa que realmente o índio não tinha alma, não tinha corpo, o negro não tinha alma, a mulher não tinha alma. E, quer dizer, O judeu era herege, né? toda essa opressão em cima do judeu, que é herege, enfim, toda essa opressão, ela tinha um sentido também de você implantar o capitalismo, explorar essa mão de obra, né? Porque essa mão de obra, se não tem alma, ela só serve para trabalhar, produzir e pronto, né? Não Se serve para mais nada. objetifica, né? É o objeto da sua ação. Agora, essa era, que é a era do Império Romano, que é essa era romana que influencia o mundo todo, né? E do cristianismo, com uma expressão mais forte católica, essa era uma era de peixes, não é isso? É, Essa ainda era estamos no leva dois finalzinho mil da... anos, que leva 2.000 anos, eu aprendi com você que essa era já está, ela está no fim, ainda tem resquícios dela, mas que está se implantando, que está nascendo a era de Aquários, né? Exatamente, Que é a era exatamente. do povo brasileiro, é ou não é? Não é isso? A era de Aquários é a saída da era do ter, do possuir, do ter, do dominar, do explorar a terra de uma forma terrível, como a gente tem explorado, para a era do ser, né? Então, nós estamos começando um ciclo preparatório da Era de Aquário de 200 anos agora, começou em dezembro. Então, nós estamos no início, engatinhando, que é a Era do Ser, onde o conhecimento, as relações humanas vão ser muito mais importantes do que ter, do que possuir, do que ter, do que dominar ou explorar a terra, a natureza, né? Então, está nos passos lentos, mas está começando uma nova ecologia, uma ecologia humana, uma outra relação com a diversidade, com a produção, com as relações humanas. O Bert Hellinger, quando ele esteve no Brasil, ele falou claramente que enquanto o Brasil não honrar, respeitar, honrar e dar o lugar devido aos índios, né? A gente chama de índios por um problema Povos semântico, né? originários. Mas Os povos as originários. etnias, os povos originários, as etnias que estavam aqui antes e os negros que vieram para cá escravos, quer dizer, enquanto a gente não der esse lugar a eles, porque eles são os que construíram as bases da civilização brasileira. Então, enquanto a gente não reconhecer, não honrar, não dar o devido lugar a eles dentro da comunidade brasileira, que a gente chama de Brasil, nós vamos viver realmente em guerra, em conflito, E beligerância, né? sim, em beligerância. E outra coisa que eu queria te falar, que eu li um texto uma vez que me impactou, de um rabino, que ele dizia o seguinte: a mulher, né, eles consideram a mulher
dentro de uma certa tradição judaica, como a responsável pelo futuro, porque é a mulher que gera a vida nova, né? Então, a mulher, ela está conectada com o futuro, e o homem está conectado com o passado, com a tradição, com as regras, né? Com a manutenção da estrutura social. Mas a mulher, ela é revolucionária por natureza, pela própria biologia, porque ela gera as novas vidas. Ela gera o futuro, ela está olhando sempre para frente, para o futuro. Então, ele falava muito dessa relação da mulher e do homem, como o homem está mais focado no passado ou na tradição, manutenção na do status quo. estruturação, e a mulher ela está focada no futuro, porque ela está gerando vida, ela está gerando filhos, ela está educando os filhos, ela está olhando para o futuro. E eu vejo que esse futuro aquariano está nas mãos das mulheres. Quer dizer, é a hora do patriarcado mudar, sair desse negócio. Quer dizer, a gente tem que achar esse equilíbrio entre sair desse negócio masculino, misógino, né? Alô, patriarcado, bye, né? Tchau. Querido, nossa live acabou o tempo, né? E já são 19h02 aqui, mas eu acho que falta um minutinho, são 18h59. Eu tenho 2 celulares, cada um marca um horário aqui. Mas são 18h59, nós temos um minutinho final, chegamos ao final dessa live maravilhosa, que eu queria agradecer muito, muito, muito a você e falar, deixar para você fazer, bom, você já fez as considerações finais praticamente com essa elegia à força da mulher, não é? Então vamos embora eleger mulheres aí, né, pessoal? Tem que ter mais mulher na política, porque a política é a que organiza a vida em sociedade, então não dá para a gente sair por aí falando, política, não gosto de política, aqui não se fala em política. Não, quem não está falando em política está vivendo a política que outra pessoa pensou para ela, né? Então a política é muito importante, foi muito importante você dar para a gente essa visão astrológica do Brasil, de tudo que está aí. Eu acho que, ao contrário, né, você trouxe luz sobre as escuridões, né, sobre os cantões remotos da consciência e do Brasil, desse Brasil varonil, que agora precisa se tornar menos varonil, não é? Ele precisa se tornar um Brasil... Ele precisa ser mais gentil, precisa despertar mais gentil. Exatamente, ele precisa agora cultivar a mãe gentil, né? E deixar o varonil um pouco de lado. Mas a gente sabe que a guerra, a luta, é a luta pelo sustento, é a luta pelo pão, é a luta pela ética, é a luta pela dignidade, não é? Então eu acho muito importante, as mulheres que estão aí ouvindo, por favor, entrem, comecem ou continuem atuando na política também. Eu passo para você agora, Maurice, para você nesses segundos finais. Olha aqui, Edu Guelhas está dizendo, gostei, nossos laços judaicos explicam muita coisa, abraços. Um abraço, Edu. Então eu quero passar para você a palavra, agradecer muito, muito, mandar um shalom aí para Portugal, um axé, um optia, um salam e um saravá, né, para você aí em Portugal, e deixar você fazer as suas considerações finais, assim. E, por favor, ele é um astrólogo maravilhoso, gente, ele falou um monte de coisa para mim, aconteceu tudo, foi uma coisa impressionante, das orientações que ele deu foram muito importantes. Quem quiser te achar, te acha onde, Maurice? É só procurar por ele. Aqui no Instagram, Maurice Jacoel, é mais fácil, ou ter o e-mail, consultar.maurice@gmail.com. Pronto, consultar.maurice@gmail.com, está dado aí o endereço, mas ele também está no Facebook, ele também está no YouTube, ele tem uma página no Facebook maravilhosa que se chama, como é que é a tua página? Astrologia e Constelação.
Astrologia e constelação. Eu fiz uma pesquisa lá, aprendi muito com ele, ouvi algumas lives, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá e aprender com o Maurice. Maurice, querido, amigo, muito, muito, muito obrigada. E está contigo a palavra aí. Bom, eu também te agradeço as pessoas que estão assistindo, que deram seu tempo aqui. Estou muito feliz com tudo isso, ter podido passar essa mensagem. E o navio está balançando, né? A terra está balançando. Então a gente se segura, se centra, respira fundo e vamos junto. Né? É um momento de transição, é um momento de não se apegar, é um momento de abrir a mão do velho, o velho pensamento, a velha atitude e olhar para o futuro, olhar para o novo. Né? Essa é a ideia. Né? Saturno e Urano estão falando muito de abrir mão do velho e abraçar o novo, as novas possibilidades. E daqui a pouco a gente vai estar surfando numa onda bem melhor. É só ter um pouco de resiliência e consciência. Muito bom. Então é uma coisa meio Zeca Pagodinho, pessoal. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E semana que vem a gente vai estar aqui na nossa entrevista, no nosso Amor na Polis, entrevistando a Andréa Viviane Taubman. Nós vamos voltar para o nosso horário original, que é às 9 da noite. Você vê que esse horário foi muito bom, hein? Agradecer a audiência aí. Muito obrigada, pessoal. E a Andréa Viviane Taubman, ela trabalha com uma questão muito importante, que é a violação das nossas crianças. E ela trabalha com isso, e ela escreveu um livro, Não Me Toca Seu Boboca. E ela vai estar aqui com a gente, vou fazer uma entrevista, vou entrevistar a Andréa Viviane Taubman. Quinta-feira que vem, aqui no canal da Contém Amor.amai-vos, com Amor na Polis e Patrícia Tomasquim. Meu amigo querido, muito, muito obrigada. Uma boa noite, bom descanso aí em Portugal, que já são 11 da noite. Vai descansar. Muito, muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.